Então, começamos com a parte da psicologia ou começamos com a parte do jejum? O que tu achas mais Você que manda. Você que manda. Vamos Tá começar. bem. Pessoal, deixa eu só me apresentar para quem não me conhece, para quem é do público da Denise e nunca ouviu falar de mim. Meu nome é Maíra, eu sou médica anestesista, mas o meu foco é trabalhar com estratégias alimentares e de jejum intermitente para reverter uma série de doenças metabólicas. Então, o meu foco é justamente no horário que você come e não só no que você come para transformar a sua saúde. Então, Denise, se você pudesse se apresentar também para os meus seguidores te conhecerem melhor. Claro, com certeza, com certeza. Meu nome é Denise Lauti, eu sou psicóloga clínica já há 32 anos. Eu moro em Portugal desde 2018 e eu sou especialista em terapia individual de adultos, casais e famílias. E desde mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, na época mais ou menos que eu mudei para cá, eu comecei a aderir à alimentação low carb, que mudou a minha vida. E naturalmente que fazendo o jejum intermitente também. Eu conheci o trabalho da doutora Maíra num podcast do senhor Tanquinho, que eu também fiz uma participação falando sobre compulsão alimentar. Gostei muito da abordagem dela e a convidei para a gente fazer essa live juntas para tentar abordar as duas questões, tanto a parte emocional, a parte psicológica, que envolve os transtornos alimentares, quanto a eficácia e a eficiência do jejum alimentar, do jejum intermitente. Então, vamos começar um pouquinho dando uma visão em breve sobre as questões que envolvem o nosso comportamento alimentar, que eu acho bem importante. Então, assim, é importante a gente entender que, como mamíferos, a gente começa a nossa história alimentar relacionando comida com afeto, né? Ao contrário dos outros animais, a gente normalmente, no caso dos humanos, a gente é acolhido num colo quentinho, gostoso, fofinho, e ali a gente começa a receber a alimentação. Então, essa dupla, né, alimentação e afeto, ela começa desde que a gente vem para o mundo, né? E quando isso é feito de uma maneira dosada, adequada, de forma a suprir a nossa necessidade de afeto e de nutrição, tem um cenário. Quando a gente começa a ver que a comida começa a ter outras características, como gratificação, como jogo, manipulação, sistema de recompensas, a gente começa a ver que começam a acontecer as distorções. Uma outra questão também é que na nossa sociedade, o nosso cérebro também é programado para a recompensa imediata, né? Ele não quer saber de grandes investimentos, passar por grandes privações. Se tem um alimento disponível, a tendência é que a pessoa vai comer aquilo que está mais fácil e está mais rápido. E aí entram as outras questões que nos atingem também, como a questão da dificuldade da gente como sociedade de poder gratificar esforço e disciplina em detrimento de coisas que são inatas, coisas que nascem com a gente. Vou dar um exemplo que vocês vão entender. É muito mais fácil a gente ver alguém elogiar a beleza de alguém do que a gente elogiar o talento de alguém adquirido através do esforço. Por exemplo, um pianista pode ter um talento inato, mas ele tem uma prática de muitos anos para que ele seja realmente um expert naquilo. Mas a beleza, ela nasce com a gente pode melhorá-la um pouquinho, agora tem muitos mais recursos estéticos, enfim, mas não há a coisa da disciplina e do esforço para obter. E a nossa sociedade, ela é toda construída em cima da gratificação imediata, do curto prazo, daquilo que se enxerga, e o imediatismo nos acompanha há muito tempo. Então, é claro que quando surgem situações de maior desconforto emocional, sobretudo, como uma pandemia, que é o que a gente está passando agora, quando existem situações mais estressoras que elas nos acompanham ao longo do nosso desenvolvimento, se esses mecanismos não estão bem introjetados, se a gente não tem um domínio melhor sobre a gratificação não deve ser imediata, ela deve vir depois de algum esforço. Até pode ser, mas eventualmente, né? Eu estou falando das disfunções. Deve exigir esforço, deve exigir disciplina, a gente pode poder postergar a gratificação. A gente começa a sentir que a gente passa a se movimentar num território meio minado, assim, quase como se fosse uma areia movediça. Nós queremos e queremos para ontem. Então é interessante, porque a gente olhando a evolução, nós demoramos muito tempo para conseguir habilidades. Por exemplo, quanto tempo a gente leva para começar a falar depois que a gente nasce? Quanto tempo a gente leva para começar a andar? E quando as pessoas me procuram com quadros de ansiedade relacionados à comida, sobretudo, elas querem e querem para ontem. E esse sistema de gratificação imediata que eu estava falando antes. Então, se a gente não consegue entender assim, bom, houve todo um processo, houve uma história de vida para que a minha alimentação e a minha relação com a comida se estabelecesse de uma forma mais descompensada, de uma forma mais complicada, vai haver um proporcional de tempo para que eu desconstrua,
comportamentos que não são favoráveis, não estão a serviço do meu melhor interesse e reconstrua novas formas. Então, acho que o imediatismo, à luz de tudo isso que eu estava trazendo, é uma das grandes questões assim, que a gente pode começar a pensar. Sim, é super importante a gente levar em consideração, desde o começo, por que a gente gosta tanto de açúcar, por exemplo. Então, levando o que você me falou de, por que desde pequeno a gente gosta, associa... as pessoas acham que é um defeito gostar do sabor doce. A gente precisa entender as bases químicas, bioquímicas do seu cérebro. Por que você gosta do sabor doce? Porque quando você tira esse peso, começa a ficar mais fácil entender que a estratégia não é se culpar por gostar, a estratégia é melhorar o seu ambiente. Então, por que a gente gosta? Porque antigamente a gente não tinha esses produtos processados disponíveis a todo tempo. Você queria mel, você enfiava o dedo, a mão dentro da colmeia para tentar conseguir mel e não era sempre que conseguia. Você não encontrava frutas extremamente doces em grandes quantidades toda hora. Você não tropeçava na relva com um cacho de banana a cada lugar que você fosse. A sazonalidade existia de uma maneira que ela limitava o seu acesso a alimentos extremamente doces. Então, ao mesmo tempo, você também, por causa da sazonalidade, passava por períodos de fome impostos pelo ambiente. Então, o que acontecia? Inverno, seca, peste, escassez de alimento por algum outro evento natural. Então, assim, a gente não tinha controle sobre o ambiente alimentar. Como a gente poderia estar exposto a muitos períodos sem disponibilidade nenhuma de alimento, os humanos que foram adquirindo essa característica de conseguir armazenar foram os que foram evoluindo com mais eficiência. E é por isso que a gente gosta tanto do sabor da frutose. Porque quando a gente pega uma fruta extremamente doce, ela ativa no nosso cérebro a zona do prazer e a gente quer buscar mais sobre isso. Então, você sente na hora aquele botãozinho vermelho falando, isso tem um gosto bom, eu quero mais. Essa busca, por um lado, é boa porque é o que nos mantém acordado para viver. O nosso desejo por alguma coisa é o que faz a gente levantar e querer ir atrás. Agora, qual que é o problema? Aliás, ainda vou falar da vantagem. No seu fígado, o que a frutose faz? Ela avisa o seu fígado, assim, de um jeito bem fácil para quem está assistindo aqui entender. Ela faz um alerta de déficit de energia. Então, ela fala assim, tá faltando energia. Não tá, mas é isso que o seu fígado entende. Tá faltando energia, acumula o que vier. Então, a frutose é algo assim, a gente metaboliza a frutose no fígado de um jeito que é bom para você, se você fosse um homem da caverna que não tem alimento disponível o tempo inteiro. A frutose manda o seu fígado armazenar em formato de gordura e de estoque de glicogênio para guardar para os períodos que você não vai ter. Então, você tem que entender que isso é um mecanismo de sobrevivência. O seu cérebro não mudou, apesar dos produtos alimentícios terem evoluído e a gente ter controle sobre o ambiente hoje em dia. Mas o seu cérebro é igualzinho o de um homem da caverna que não sabia quando ia ter alimento da próxima vez. Então, o fato de você gostar do sabor doce te faz uma pessoa normal. O problema é o ambiente antigo não existe mais. A gente evoluiu, não sei se evoluiu, né? Isso é uma questão filosófica ainda. A gente evoluiu para um período em que a gente tem geladeira, a gente tem freezer, a gente conserva os alimentos e a gente tem os produtos processados que têm vários nutrientes essenciais retirados dele para que eles não estraguem, durem bastante na prateleira do supermercado e na sua despensa. Então, você começa a juntar o quebra-cabeça e entender. Eu gosto de açúcar, você é normal. Eu não vivo sem sabor doce. Você está acostumado a ter esse sabor doce disponível para você o tempo inteiro e ele gera dependência física. Você tem mais vontade de comer quanto mais você come. E a gente vive num ambiente onde não é possível evitar esse tipo de alimento, desde que você não saiba e não faça uma escolha deliberada de começar a evitá-los, apesar deles estarem na sua frente o tempo inteiro e das pessoas te oferecerem o tempo inteiro porque elas acham normal e bonitinho. Então, primeiro você precisa entender, o seu cérebro, ele foi designado para sobreviver em ambientes sem alimento. Gostar de açúcar é uma das vantagens metabólicas para armazenar nutrientes para quando não tiver. Qual que é o problema moderno?
não existe mais isso. Ninguém mais fica sem alimento. Então, se você não entender isso primeiro, você não vai conseguir mudar. Porque se você não tiver intenção em melhorar o seu ambiente, começando pela sua casa, você não vai sair do lugar. Isso, assim, não tem o que fazer. Você tem uma família que come lixo, todo mundo gosta de porcaria e você quer melhorar. E aí você tem dependência alimentar e a sua família continua comendo lixo. Essas são as pessoas que mais dificilmente não conseguem sair do lugar. Porque o ambiente faz toda a diferença. Então, eu acho que a gente precisa partir disso, né? A parte cerebral do negócio e por que você gosta. Acho que é importante. Acho que isso que tu traz, assim, da desculpabilização da ingesta, acho que é uma coisa fundamental, né? E eu noto, assim, que muitas das pessoas que eu atendo em psicoterapia, elas comem, não porque elas têm fome, elas comem para não sentir fome. É um mecanismo interessante, assim, da gente parar para avaliar, porque o que nos trouxe até aqui, a nossa evolução nos levava a comer normalmente com muita fome. Né? O ser humano comia quando havia um animal disponível, que os outros animais abandonaram. Enfim, a gente começou como eminentemente coletores e depois desenvolveu a habilidade de caça, depois se reuniu em tribos, enfim. Mas a nossa capacidade de comer estava muito relacionada a estar com muita fome e comer até ficar totalmente saciado, porque não sabia quando é que iria acontecer de novo a disponibilidade de alimento. Mas esse mecanismo, comer para não sentir fome, é um dos mecanismos que eu noto mais presentes. Assim. Uma outra questão que eu acho importante trazer... Aí, antes de você mudar essa questão, que eu acho muito importante, realmente, comer por medo de ficar com fome é algo que nós aprendemos a ter medo de ficar com fome. Então, esse processo de desaprender, ele vem antes de aprender coisas novas. É muito difícil, e esse é um dos principais motivos pelos quais eu falo tanto de jejum no meu perfil do Instagram, é que você precisa entender primeiro que o seu corpo consegue ficar sem alimentos. O seu corpo aguenta isso porque ele foi criado para isso. Tanto que você gosta de frutose para armazenar para esses períodos. O que acontece? A vida moderna, ela privou as pessoas de se exporem a períodos sem comida. E deixou com medo. Ela introjetou esse mito, esse folclore de que comer de 3 em 3 horas é preciso e você vai ter hipoglicemia. Então, enquanto você ainda estiver inseguro sobre ficar sem comer, você não vai conseguir começar a evitar a hiperalimentação. Então, esse processo de desaprender mitos infundados e comer de 3 em 3 horas é um mito infundado, não baseado na fisiologia humana. A gente não evoluiu comendo o tempo inteiro, a gente evoluiu com períodos de comida e de escassez. Tanto que as principais doenças crônicas que estão acontecendo hoje em dia estão acontecendo por hiperalimentação e falta de períodos sem comer. Então, enquanto você também não partir desse medo de ficar com fome, ficar com fome é bom. E só para te falar que 24 horas sem comer, você ainda está queimando açúcar do seu fígado. Você não começou nem a queimar sua própria gordura. Então, quando você começa a pensar dessa maneira, fica mais fácil começar a melhorar o seu ambiente. Porque se você come de 3 em 3 horas, você não vai encontrar comida de verdade disponível para ser comido com garfo e faca de 3 em 3 horas. Você só vai encontrar lixo disponível à venda em maquininhas embaladas no posto de gasolina, na maquininha do hospital, no seu banco, na farmácia. Até em papelaria vende açúcar. Então, se você não primeiro desaprender que precisa comer o tempo inteiro, você não vai conseguir evoluir também. Esse processo é gradual e lento. Então, quanto mais você se cercar por pessoas que possam te dar apoio, e hoje em dia é tão pouco que a rede social ajuda nisso, dar apoio para que você entenda que existe uma nova abordagem à alimentação não baseada em comer de 3 em 3 horas. Então, esse é um ponto muito importante que você tocou, que eu acho importante também, que eu falo bastante sobre desaprender. Agora foi uma interrupção grande, mas pode continuar. Não, a gente vai batendo bola juntas. Eu acho a questão que a gente vê muito, assim, muito frequentemente, é uma ansiedade muito grande em relação à comida, né? E a comida como uma forma de gratificar
situações que são emocionais. E aí tu estavas falando a questão do aprender e reaprender, e tem uma crítica assim, que eu acho que é importante a gente prestar atenção, que a gente não é ensinado para lidar com as nossas emoções. Então, assim, às vezes a gente vê uma criança no supermercado, por exemplo, aparentemente tendo um ataque de birra, mas ninguém entende direito o que está acontecendo. Só entende assim, ela está pedindo determinado alimento, produto alimentício, que nem é nem alimento, né? Essas coisas que vêm em saquinho colorido, ela quer aquilo ali, e a mãe lidando com aquilo. Então, assim, isso começa lá atrás, por isso que eu trouxe a questão do bebê, isso começa lá atrás. Como é que a gente lida com as emoções? Porque hoje uma das coisas que a gente mais percebe é o que as pessoas trazem como ansiedade do final do dia. Eu passei o dia trabalhando, ou o dia lidando em casa com a questão, com a questão da pandemia, daí eu fico ansiosa e daí eu como. E aí é interessante a gente parar para questionar se é realmente ansiedade. A primeira coisa que eu gostaria de botar as pessoas para pensarem, porque assim, as situações de ansiedade, aí tu pode me ajudar melhor ainda, Maíra, a ansiedade normalmente não traz fome. A gente, quando está no estado de ansiedade, que vem junto de mãozinha dada com medo, a gente tem descargas de substâncias que nos deixam mais tensos, mais enrijecidos e preparados para lidar naquele sistema luta-fuga. Vou dar um exemplo no dia a dia que não exige necessariamente sistema luta-fuga. A gente fez uma biópsia lá no laboratório e está aguardando um resultado de um exame que pode dar muito mal. Algum de nós se imagina comendo, se empanturrando durante esse período anterior ao resultado do exame? Difícil. A gente fica muito tenso, parece que não desce, a gente fica... Então, normalmente, não necessariamente a ansiedade é a responsável por esses episódios de comer além da conta no final da tarde. Eu noto que isso está muito mais relacionado a comportamentos de estresse e a dificuldade de lidar com as emoções. Então, assim, eu tive uma notícia ruim, eu estou com prazo muito apertado, eu estou com entregas problemáticas, eu tive uma discussão com meu marido. Essa sensação toda de sofrimento emocional, seja por superexigência, seja por frustração, seja por incapacidade, impotência, o sofrimento emocional do final do dia, boa parte das vezes as pessoas fazem a leitura de que é ansiedade e elas vão buscar alívio na comida. E é uma coisa interessante a gente notar, que entra uma coisa de evolução também, que é o final da tarde, quando as doenças costumam ter mais sintomas, né? É um bebezinho que está lá com uma febre, que está gripadinho no final da tarde, a temperatura aumenta, os estados físicos de desconforto normalmente se agudizam em torno de 18 horas, por aí, que é exatamente esse horário em que as pessoas começam a relatar, agora eu fico enlouquecida, eu preciso comer, eu preciso comer, eu preciso comer. E aí acho que entra uma outra questão também, dentro disso que tu estás trazendo, que são nossos comportamentos alimentares. Então, assim, eu já me conheço, mas eu não presto muita atenção, mas eu tenho uma boa ideia de que se eu chegar no final da tarde, invariavelmente eu vou ter vontade de comer. O que eu tenho disponível para eu comer na minha casa? Aí começam as questões de gratificações imediata ou esforço e disciplina que eu falava no início. Bom, eu quero emagrecer ou eu quero manter uma dieta alimentar saudável, eu vou ter coisas que conversem com essa minha proposta. Eu vou ter as coisas já pré-lavadas, embaladas, que facilitem a minha vida, que eu abro um pote, a salada já está prontinha, que eu tenho uma refeição saudável me esperando, ou eu vou ter na geladeira o quê? Pizza, eu vou ter doces à vontade. Então, o comportamento pré-alimentar, a organização, a disciplina, o esforço, tem a ver com a maneira como a gente cede também. Porque é uma tentação. Então, Denise, eu queria falar algo, antes de você mudar para essa parte do comportamento, você falou do estresse agudo. Eu acho que tem muita diferença entre estresse agudo e pontual. Então, luta ou fuga, ela acontece quando o estresse é agudo e pontual, ele ativa uma série de receptores que estão ligados à queima de gordura, à melhor disposição da glicose para os seus músculos usarem e tal. Isso é o estresse agudo. O problema da modernidade é o estresse crônico. E o estresse crônico, ele não ativa as mesmas vias. Ele ativa a via de acúmulo de gordura, de busca por recompensa. Então, antes de tudo, eu acho que esse comportamento de buscar comida no final da tarde, ele tem muito, assim, é indissociável a ver com cortisol. Então, quando você tem uma má distribuição do seu cortisol, você não consegue lidar, o seu cérebro já formou essas conexões de busca alimentar com essa ativação do cortisol crônica e mal modulada. Então, essa busca por recompensa pós um estresse agudo, na hora do estresse, exatamente na hora sim, você não busca. Agora, depois, o efeito rebote do estresse,
ele te faz sim buscar recompensa alimentar. Então, isso também é outra coisa que te deixa, quanto mais você prestar atenção nas suas reações, então às vezes no primeiro mês você não vai nem mudar, você vai só falar assim, ó, eu vou começar a prestar atenção. Então, eu sou advogada e o meu dia foi extremamente estressante, eu não parei de resolver problemas com funcionários e tive no final do dia uma resposta ruim de um julgamento. Então, você teve tanto o seu estresse modulado crônico, você não fez nada para regular o seu cortisol no sentido de atividade física. Você ficou o tempo inteiro sentada, fazendo a mesmo estímulo emocional aí, sem se movimentar, sem gastar energia, sem usar essa glicose, sem nada. Então, você ficou o dia inteiro sem ter modulado seu cortisol de maneira adequada. Aí, chega no final do dia, você desde pequeno aprendeu que em momentos de estresse, você tá triste, você ganha um doce. Você tá feliz, você ganha um doce. Você usa todas as variações de emoção e de cortisol e você ensinou o seu cérebro a usar esse caminho da recompensa. Então, isso é algo muito difícil de ser treinado, a não ser que você saia da roda da inflamação cerebral. Porque parece muito complicado o que eu tô falando, mas tem dois componentes. Tem o meu componente como médico e tem o componente da Denise. Por quê? Porque uma parte do seu cérebro, um médico consegue te ajudar desinflamando o seu cérebro e tentando ensinar novas vias. Um cérebro inflamado, ele não consegue te dar o balanço que você precisa químico para conseguir distinguir entre prazer e felicidade, serotonina e dopamina. E não consegue, é tanto glutamato, é tanto inflamatório que você precisa de um bombeiro. Cada vez que você come, você precisa de um bombeiro com uma mangueira lá para tentar aplacar essa inflamação do que você está comendo. Então, existe um componente de ansiedade, de busca por recompensa, que um médico pode te ajudar, um médico nutricionista. Ele vai conseguir limpar sua dieta de comida processada. Por quê? Porque essas comidas, elas têm poucos nutrientes fundamentais para o seu cérebro funcionar. Tem pouco ômega 3, pouco DHA, tem pouca B12, pouca vitamina D, você não se expõe ao sol e você não faz exercício. Então, essa parte física do seu cérebro inflamado, se você não parar de comer açúcar e óleo vegetal, essa parte física do brain fog não vai passar. Você não vai conseguir, não adianta só, por exemplo, procurar um atendimento com uma psicóloga, mesmo que ela entenda, para ela te treinar outros caminhos de recompensa, porque é treinável. Só que você precisa desinflamar também. Então, por isso que a equipe multidisciplinar faz toda a diferença, porque você precisa limpar a sujeira, desinflamar o seu cérebro da parte física dele, mais o treinamento psicológico de aprender novos caminhos para recompensas que você a vida inteira buscou da mesma maneira. Então, tudo isso que eu falei, vocês acham que é simples? É lógico que não. Demora muito mais do que esperar o efeito de uma medicação que você tome. Por quê? Porque você precisa do processo de desaprender, melhorar o seu ambiente, desinflamar graças às suas melhores escolhas alimentares e treinar novos comportamentos. Novas habilidades. Isso é gradual. E muitas vezes, qual que é o problema que a Denise acabou de falar? Que as pessoas estão tão ansiosas que elas não esperam. É uma mistura de brain fog, de confusão, a gente fala mesmo, neblina cerebral. Você não consegue tomar boas decisões de tão inflamado que você está. E as pessoas não conseguem persistir por mais de 3, 4 dias com uma mudança gradual. Por quê? Porque piora no começo. Elas não conseguem persistir para perceber depois as melhoras. As primeiras 2 semanas de desinflamar agudo, de limpar o lixo da sua dieta, não estou nem falando em fazer low carb, eu estou falando em parar de comer açúcar, trigo e óleo vegetal de comida processada, do saquinho. Você pode comer fruta, pode comer... Você faz palho, você tira a comida processada. Esse processo de 2 semanas, se você tem dependência alimentar, às vezes você não vai conseguir passar por isso se você não tiver ajuda. E não é só a minha ajuda como médica, e não é só... A Denise deve também se frustrar, porque não adianta só tentar treinar um cérebro inflamado, ele não consegue, ele precisa de ajuda. E a dieta moderna gera uma série de deficiências nutricionais, então as pessoas estão obesas, com o cérebro inflamado. Não tem como a gente entrar se a gente não começar desinflamando. E é por isso que uma psicóloga como a Denise está preocupada com a alimentação, porque o trabalho dela
funciona desde que o cérebro esteja desinflamado. E o meu também funciona desde que a pessoa aprenda novos comportamentos para não voltar aos hábitos antigos de se cercar de comida processada. Porque uma das principais melhoras de começar jejum, diminuir comida processada, é a ansiedade diminuir. Isso é o que a gente mais observa. Só que a gente só consegue observar em quem persiste. E muitas vezes você não consegue entrar no cérebro desde que você não entenda. Se você não entender essa dificuldade e estiver disposto ao desconforto inicial de ficar, pode piorar a sua ansiedade, pode aumentar o seu nervosismo. Às vezes eu recebo mensagem super agressiva de paciente que acabou de começar a mudar, porque eles têm uma alteração de humor muito importante que piora. Aí eu, inclusive, escuto mensagens que realmente me fazem até mal. Aí eu lembro, eu falo, não, Maíra, não leve para o lado pessoal. O seu paciente está numa síndrome de retirada de comida processada e ele vai melhorar se ele persistir. Então, é só para vocês entenderem o outro lado. O cérebro, ele precisa desinflamar. Então, a gente não pode encarar comida processada como, é só um prêmiozinho, tadinha da criança. A gente precisa tentar ensinar as crianças desde pequena a nunca... Então, assim, eu nunca falo, nunca, sempre. Agora, os meus filhos, por exemplo, eles comem açúcar, porque eles têm avó, eles vão em festinha. Isso eu não vou enlouquecer, não estou disposta a enlouquecer por isso. Agora, o que eu proíbo assim... Se a pessoa fizer na minha frente, eu vou ser grossa, mal educada e eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Associação de compensar a criança com açúcar. Isso eu não permito de nenhuma maneira. Outro dia minha mãe ficou com dó da minha filha chorando e deu, eu nem lembro o que era o açúcar, porque eu surtei. Eu não permito que faça isso. Por quê? Porque eu gostaria muito de, na época que eu era criança, não ter aprendido essas conexões. E a gente, como adulto, luta 3 vezes mais para reaprender novos caminhos e desinflamar e parar de usar a comida como uma medicação rápida anti-estresse que dura menos de 30 minutos. Porque, pessoal, você pode estar nervoso e usar carboidrato, na hora funciona. É uma busca, igual a Denise falou, por alívio imediato. Só que é bem imediato mesmo, porque a gente sabe que 60 minutos após o consumo do carboidrato, não é questão de hipoglicemia, é questão de queda abrupta da glicemia, mesmo com valores normais. Essa hora, depois, você tem o crash. Você tem o aumento do cortisol, isso a gente tem estudo em crianças, você tem um aumento do cortisol, você tem um aumento da busca por novos agrados alimentares, nunca é brócolis, nunca é espinafre, nunca é salmão. Você vai querer comer pão, pãozinho de queijo, bolo, torta, chocolate e brigadeiro. Óbvio, seu cérebro quer açúcar alto de novo. Ele está lendo que você está com queda de açúcar, então ele quer algo que suba de volta. Então, quando você para de se culpar e entende, você fala assim, olha só, eu comi brigadeiro. 4 da tarde eu estou querendo matar alguém para comer outro brigadeiro. Por que será? É culpa minha? Não, é culpa do seu cérebro. Agora, a culpa é sua de se cercar de péssimas opções alimentares. Então, isso é um processo que você vai aprendendo conforme você erra. Você não vai conseguir ser perfeito depois de me escutar falando, entendeu? É uma questão de mudar o foco entre perfeição e buscar melhorar o seu ambiente, porque você sabe o que acontece com o seu cérebro quando você é exposto a comidas que aumentam a sua busca por prazer e recompensa. Então, agora eu falei muito, vou deixar a Denise falar um pouco. Não, mas foi ótimo tudo que tu falou, acho que é bem importante. E acho que aí entram várias questões assim, que envolvem o desenvolvimento da gente. Isso que tu trouxeste é fundamental. Assim, a criança ia tomar uma vacina, ganhava o pirulito. Vai na consulta com o pediatra, ganhava o pirulito. Então, como é que a gente recompensa, como é que a gente ensina um bebê, desde que ele é pequenininho e o filho um pouquinho maior, o que é bom na vida, o que é considerado recompensa? E aí tem a coisa mais óbvia do mundo. Qual é a maior recompensa para uma criança? Afeto, demonstração de afeto dos pais. É um abraço, é um carinho, é levar na praça para jogar bola, é pegar a bicicleta e sair juntos para passearem. Com isso, a gente vai estar modulando o cérebro para ela entender que ela obtém coisas saudáveis quando ela faz coisas saudáveis. E não, eu brinco assim, de fazer o discurso do sermão da montanha, a importância do alimento. Não tem isso, minha gente. Criança não funciona assim como um sermão da montanha. Criança come por imitação, ela come aquilo que você come. E ela come por oferta, ela come aquilo que você der.
Então, essa coisa de achar que eu vou estar aqui comendo minha batata frita, mas o pratinho do meu filho eu faço uma alimentação saudável. Eu coloco carne, eu coloco ovos, eu coloco legumes, e você está do lado, como dizia minha avó, pregando moral de cuecas, né? Você está comendo um monte de porcaria, né? Seu filho está vendo, não, mas eu estou educando ele certo. Não, não está. Não está porque a gente educa pelo exemplo, né? E eles comem e eles aprendem comportamentos por imitação. Tanto e isso é importante falar. Eu, por exemplo, com a minha filha pequena, acho que 1 ano mais ou menos, ela fez um exame horrível, de muito sofrimento. E depois, ela demorou um tempão para parar de chorar tal, para vocês verem como o sistema de recompensa do cérebro trabalha. Eu tenho uma série de informações que muita gente ainda não tem. Eu sei de muita coisa. A minha parte teórica é muito boa, de bagagem, para entender o processo do açúcar, etc. O que eu, no meu cérebro, na hora que eu vi ela sofrendo, qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu saí do lugar? Falei, cara, eu vou parar numa padaria, eu juro. Eu, com toda essa informação, o meu cérebro, a primeira coisa que ele pensou é em levar ela numa padaria. E aí eu falei, gente, que loucura, olha que horror que eu tô fazendo. Olha o esforço que tem e aí, o que eu fiz? Só que aí você usa a sua informação e fala, não, gente, você tá querendo buscar recompensa com comida? Tá louca, imagina, você ensina isso todo dia para os pacientes, vai fazer isso com seu filho? Aí eu peguei e fui, comprei um esmalte para ela, para pintar. Então, assim, é um processo, pessoal, de aprendizado longo e você precisa se perdoar a vida inteira, porque a gente não... O nosso cérebro, ele foi formado aprendendo que Danoninho substitui um bifinho, que é bonitinho dar comidinha, ai, tá triste, ai, dá um pirulito, a criança chora, ai, vai aguar, né? A gente ouve umas coisas muito sem noção e é cultural. Você pode fazer 2 coisas com o seu comportamento em relação ao alimento. A primeira é ficar se lamentando e ter ressentimento de quem te ensinou errado. Então, eu vejo muitos pacientes falando, a minha mãe me recompensava. Pessoal, cada um vive no contexto que a gente vivia no passado. A minha mãe fumou na gravidez. Ela não queria me matar, ela não queria me prevenir, mas ela fumou, porque na época ninguém achava errado uma grávida fumando. Daqui uns anos, a gente vai ver grávidas comendo chocolate e também vai falar, nossa, que judiação do feto. Mas isso é uma questão cultural que vai demorar pra caramba. Você pode ficar ressentido com o passado e não fazer nada a respeito, ou você pode falar assim, não, eu tenho um filho agora, eu vou fazer diferente do que eu fiz, eu vou errar de outro jeito. Mas esse eu não vou errar, não. Eu vou parar também. Né? Exato, com certeza, né? A gente, quando tem filho, percebe, cospe pra cima, cai na testa todos os dias. Então, a certeza que eu tenho é que eu vou errar, só que eu não vou errar desse jeito. Eu decidi que recompensa alimentar eu não vou dar. Então, é uma questão para todo mundo que está escutando, ver que, assim, eu não estou falando de um pedestal, nem a Denise. A gente tem esses mecanismos aprendidos desde pequeno. Então, você é um adulto hoje com toda essa bagagem emocional de ter aprendido a comida como recompensa. Então, vai passar por uma fase difícil e você vira e mexe, vai ter recaídas. Então, você precisa só prestar atenção. A diferença entre uma pessoa que pode melhorar a cada dia de uma pessoa que busca a perfeição é que a pessoa que busca a perfeição, cada vez que cai, ela demora 6 meses para voltar. A pessoa que quer aperfeiçoar, ela caiu e ela fala assim, não, caí, olha só, pá, vamos voltar porque eu não sou mais a pessoa antiga de antes. Então, é tudo uma questão de como você encara. Ninguém aqui é perfeito, mas todo dia dá para você ser melhor do que você era antes, se você prestar atenção. E a vida que estamos vivendo é uma vida distraída, né, Denise? Acho que é bem isso que tu traz, e acho que tem questões bem importantes, assim, a busca, né, a briga entre o ideal e o possível. Eu noto muito isso, assim, no consultório. As pessoas que passaram a vida inteira comendo errado, como eu passei, né, e de repente quer ter uma alimentação perfeita, todo o tempo, full time, só comendo as coisas que são não inflamatórias, as coisas saudáveis e tal. E aí, um nível de exigência, isso é uma outra questão também. As pessoas que têm transtorno alimentar, a gente nota assim, elas são pessoas extremamente exigentes consigo mesmas. Normalmente elas têm um perfil, além de toda essa questão fisiológica que tu descreves, a gente nota que a dificuldade passa muito por isso também. Extremamente exigente consigo e com os outros. Normalmente são pessoas queridas, agradáveis, solícitas, fazem tudo para agradar, pessoas generosas, de ótima convivência, mas elas trazem, como eu brinco assim, elas trazem de um lado um chicotinho, que elas ficam se chicoteando, e do outro lado elas incorporam o juízo. Então eu brinco com elas, tira a toga.
Ah, porque eu não devia. Tu fez o que tu podia, tira a toga, deixa a toga para o juiz, deixa de lado, né? Vamos tratar das questões do possível, vamos focar no possível, que o ideal Exato. pode até vir a ser consequência, mas se tu focar no ideal, o possível não vai ser mais agradável, não vai ser bom para ti, porque tu vai estar com a tua barra tão elevada que tu não vai conseguir. E outra coisa, o sentimento, isso que tu trouxesse, assim, o sentimento que vem junto com a pessoa. Eu sou uma fracassada, eu não tenho força de vontade, eu não tenho jeito, eu não consigo mesmo. Ou então a pessoa que começa esse processo de entender, e esses dias eu recebi uma foto que eu fiquei muito impressionada da minha infância, foi nos anos 70. As pessoas na praia, Maíra, todo mundo magro, assim, Faz tinha muita um ou outro com diferença. uma barriguinha. E eu me lembro que a gente ia, assim, ó, basicamente, onde é que a gente consumia? Era açougue, peixaria e fruteira. Tu tinha o quê? Tu tinha bolacha Maria. Vamos falar agora nos alimentos listos. Tinha o quê? Bolacha Maria. Não me lembro de outra comida, produto alimentício, eu não considero isso comida. Exato. Não me lembro de coisas assim, tanto industrializadas, não tinha, realmente não tinha. Havia esse sistema de recompensa, os pais levavam a gente no final de semana para tomar um sorvete, esse Mas sistema era de eventual, recompensa né? era Era um eventual evento, e não era havia tanta oferta. social, você tomava É, sorvete devagar porque não ia ter 1 quilo no seu freezer. sim, O sim, bolo da vovó do domingo nunca deixou ninguém doente, pessoal. O problema é que sim. hoje em dia você tem o bolo embalado em saquinhos, ele não estraga, dá para carregar na bolsa, dá para deixar no armário do trabalho, na despensa de casa. E se você esquecer em todos esses lugares, às vezes você vai abastecer e estão vendendo lá. Então, é muito diferente o ambiente de hoje do ambiente de antigamente. Fora que antigamente as nossas avós não deixavam comer no meio da manhã porque ia estragar o almoço. É Isso acabou. verdade. Hoje em dia as mães se sentem culpadas se o filho não comer alguma coisa no meio da manhã e aí não sabe o que acontece que os filhos não comem direito na hora do almoço. E Né? tem toda uma manipulação também, que acho que é um território que recém está... Agora está muito debatido o guia alimentar, né, que foi feito em Nossa, 2014, que finalmente veio o Harvard e Oxford trazer o peso da ciência em relação a isso, mas não havia essa questão dos ultraprocessados, e aí a gente tem que parar para pensar também, humildemente, a quem interessa que a gente coma de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, e o que exatamente. você carrega na sua bolsa? Não é uma maçã, né? Não é algo mais... Não, é uma barrinha de cereal. São coisas que a indústria vende, pessoal. A quem interessa que a gente se empanturre de comida, que coma o tempo inteiro. E daí acho que entra uma outra questão que eu gostaria de trazer também, dentro do que tu conversaste, sobre a questão do diário alimentar, que eu tenho usado bastante com as pessoas que eu atendo. Na verdade, o diário das emoções e comportamentos alimentares, que é o nome que eu batizei. Assim. Por quê? Porque as pessoas não se conhecem. A questão do autoconhecimento é uma questão mais difícil. A gente não é treinado. A gente, olha só, os Estados Unidos, nas escolas públicas, tem trabalho sobre economia doméstica, as crianças aprendem a pregar botão, aprendem a passar roupa, aprendem a lavar roupa, aprendem educação financeira, pega a tua mesadinha, aprende a poupar para comprar alguma coisa. A gente não tem formação disso e os nossos pais, coitados, fazem o que podem. Eles transmitem aquilo que eles aprenderam com as limitações deles e a boa vontade que eles têm. Mas é importante a gente tentar identificar, na minha área agora, as emoções relacionadas aos comportamentos de sofrimento. Então, assim, o que eu sugiro, né? Um diário das emoções e comportamentos alimentares. Então, assim, acordou. Como é que passou a noite? Acordei bem, acordei com dor nas costas, acordei irritada, tive um pesadelo. Como é que foi a qualidade do sono? Acho que essa é uma primeira grande informação. E a partir daí, como é que o seu dia se desenvolveu? Eu tive essa noite de sono ruim e fui tomar café. O que tu comeu no café? Rapidinho, não tem que ser... Eu brinco, meu querido diário, isso a gente usava na infância e na adolescência. É um diáriozinho resumido. Frases, né? Palavras-frases. Assim. Comi tal coisa. Ao final de uma semana, se você conseguir registrar sua noite de sono, suas emoções, como é que eu estava me sentindo quando eu fui comer, e o comportamento alimentar, a gente vai ter uma ressonância de como é que você funciona. Tem algumas coisas que a gente faz também que funcionam, que aí entra bem na parte nutricional, que é observa, não precisa acreditar em mim e na Maíra, observa, faz uma semana de uma alimentação sem esses processados, tira os ultraprocessados, tira essas porcarias todas que vêm, óleo vegetal, farinhas refinadas em geral, essas coisas que você abre. Aí tenta ser uma pessoa que descasca por uma semana. Não seja uma pessoa que abre embalagens. Seja uma pessoa que descasca durante uma semana. Faz essa alimentação durante uma semana e depois conta pra gente como é que funcionou a sua fome. Como é que essa coisa que o carboidrato em excesso traz, que eu noto em mim,
né? Eu sou vítima disso, né? À toa que eu fui procurar low carb, em que eu me encaixo muito bem na low carb. Se eu como carboidratos de alto índice glicêmico, eu estou sempre com fome, constantemente com fome. E aí entra as questões individuais, por exemplo. Meu marido é um magro de carteirinha, foi magro a vida inteira. A oscilação de peso dele é 1,2 kg para cá, 1,2 kg para lá. Eu sempre sanfonei, o eletrocardiograma, né? Lá para cima, cá para baixo, para cima, cá para baixo. Se eu me mantenho na low carb, eu como como ele. Eu eventualmente tenho fome, sinto uma ondinha de fome, não estou desesperada para comer. E as coisas ficam mais moduladas. Uma pergunta assim, para diabético. Eu falei isso pro meu sogro. Eu falei, ó, não precisa acreditar em mim. Faz o seguinte, um dia, não tô nem falando uma semana. Um dia você vai acordar e vai comer o que o seu cardiologista mandou. Você vai comer salada de fruta, você vai comer pão integral, queijo branco, requeijão, light e leite zero lactose. Você vai fazer essa dieta recomendada para pré-diabéticos e hipertensos, infelizmente. Tudo bem, você vai ver às 11 horas da manhã, você vai estar com muita fome se você não comeu nada até o almoço. Tá bom, agora você vai, no dia seguinte, você vai picar o seu dedinho em jejum, você vai comer um prato de bacon com ovo, tomar um café preto, sem adoçar. Você vai comer até ficar cansado. Eu não quero que pare antes, não é um ovo. Uhum. Um dia você vê na hora. Por quê? Porque é uma questão de hormônios. Você pica o seu dedo depois do café da manhã, desse daí que eu falei, a sua glicose está baixinha, porque você não fez nada com a sua insulina. E aí você vai observar quando você vai ter fome de novo comendo um pratão de omelete ou de bacon com ovo. Me fala se às 10 da manhã você vai estar morrendo de fome por um lanchinho. Você pode até ter vontade do bolo que o seu amigo come no intervalo, porque você olha para o açúcar e dá vontade, porque é normal. Já falei para vocês do cérebro aqui. A gente gosta de açúcar mesmo. Agora, olha a diferença da fome. Fome é diferente de vontade de comer. Vontade de comer eu não consigo te ajudar. Agora, a fome eu consigo. E o jejum, por que o jejum entra aí? Porque agora a gente já está quase terminando a live e a gente ainda não falou de jejum. O jejum, ele é uma estratégia que mexe, muito poderosa. Ele mexe nos seus hormônios de uma maneira muito importante. A insulina é um hormônio fundamental na regulação da fome, do apetite e, obviamente, da gordura, né? Você consegue emagrecer com a insulina. Então, o que é importante você saber? O jejum é uma estratégia fantástica para regular essa montanha-russa nutricional de viver na roda do carboidrato. O jejum, ele te dá estabilidade glicêmica e insulinêmica. O que isso significa? Você deixa o seu corpo queimar aonde está sobrando, porque o nosso corpo é inteligente. Só que os nossos hábitos não deixam mais o nosso corpo usar os estoques do que está sobrando. Se você tem um monte de gordura abdominal, significa que você não está deixando o seu corpo usar o que você tem. Você precisa mudar. Quais as duas coisas que você precisa fazer? 3. Primeiro, tirar a comida processada, porque ela tem tudo que é o oposto do que o jejum faz. Segundo, você precisa parar de comer os alimentos que despertam muita insulina, porque a insulina é o hormônio que armazena gordura. Como você quer emagrecer comendo alimentos que mandam o seu corpo armazenar? Não dá. Que alimentos são esses? Carboidrato refinado, açúcar, pão, macarrão, bolinho de não sei o que doce, bolinho de não sei o que salgado, pizza. Tudo isso é carboidrato refinado. Pode ver, se você tem compulsão por esses alimentos, ninguém tem compulsão por espinafre. Por quê? Porque eles não têm uma combinação que atrapalha a química cerebral. Então, eu não estou falando aqui de arco-íris e lendas. Você pode testar isso no seu dia a dia. Você consegue, depois da 10ª garfada, num prato de espinafre, você tem uma vontade maluca de continuar comendo espinafre? Você não tem. Você comeu 1 quilo de carne, se você conseguir comer 1 quilo de carne, você tem o drive de querer comer mais carne até perder? Não, você não consegue, porque os alimentos vindos da natureza não atrapalham o nosso cérebro. Os alimentos processados atrapalham. E às vezes você está nessa montanha-russa do carboidrato tão difícil que nem escolher você consegue. Tapioca é horrível, né? Tapioca é um alimento que ganhou a areolazinha de fitness, que eu detesto essa palavra também,
Tapioca é um lixo, você troca 6 por meia dúzia, só não tem o glúten. Dá fome, aumenta seu apetite, aumenta sua insulina, não deixa você queimar sua própria gordura. Então, você precisa entender que você não precisa acreditar em mim nem na Denise. Faz uma manhã sem comer carboidrato, sem comer fruta muito doce com granola e mel. Veja como você fica comendo só o ovo com bacon. E às vezes o jejum entra aí, porque a sua roda do carboidrato está tão difícil que escolher bem não dá. Na sua casa só tem carboidrato. E aí vem aquelas pessoas que perguntam assim, mas eu vou comer o que então? Porque a vida da pessoa é tão lotada de carboidrato lixo que ela acha que se tirar isso vai tirar tudo, porque ela nunca comeu nada decente. Ela está obesa com deficiência de nutrientes porque ela não come comida. Isso é super comum. Então, quando a pessoa pergunta, mas eu vou comer o que então? Aí você já sabe que ela vai ter muito sintoma, vai ser difícil a mudança. E, às vezes, o jejum é demais. Começar com o jejum pode ser difícil. Então, cada pessoa tem uma dose, só não pode desistir da ideia. Se você tentou direto com o jejum e não se deu bem, às vezes você só não suplementou sal, ou às vezes você está tão resistente à insulina, com açúcar tão lá no alto, que descer direto a montanha, direto para o jejum, vai te causar tanto sintoma que você não vai querer continuar. Então, nesse caso, às vezes é melhor você limpar a sua dieta primeiro. Conseguiu limpar a dieta, vai reduzindo a quantidade de carboidrato, e aí depois, naturalmente, o seu corpo vai espaçar a sua necessidade de comer de 3 em 3 horas. Então, é uma escada que algumas pessoas mergulham de cara e encontram disposição, bem-estar, melhora do humor, elas emagrecem, ficam motivadas a continuar e elas percebem na pele, de dentro para fora, o que é desinflamar o cérebro. Sobra vontade para fazer exercício. Isso algumas pessoas. Outras pessoas começam e elas têm tanto sintoma que a gente chama de ketoflu, a mesma coisa que a gente tem com dieta cetogênica, a gente tem com jejum, porque é uma questão de dose. Então, algumas pessoas elas vão ter muito sintoma, restringindo muito carboidrato e fazendo jejum. Elas precisam começar limpando a dieta. Então, se você está com dificuldade e está me ouvindo agora, não desiste da ideia, porque não tem assim, segredo, não tem pílula mágica. Comida processada dá fome, você não vai conseguir parar de comer, você precisa dar um jeito de conseguir. Tem várias estratégias. Se uma não deu certo, você vai tentar outra, mas você não vai desistir da ideia principal, que é reganhar a sua saúde mental, diminuir sua ansiedade, emagrecer, se sentir bem e disposta consigo mesmo. Todo mundo merece viver melhor, pessoal. E o melhor é que, assim, a gente não está falando aqui de dietas caras, kits que custam $250 por semana. A gente não está falando aqui que precisa ser um personal trainer da atriz da Globo. Não precisa de coisas mirabolantes. Você precisa tirar as coisas que, inclusive, te fazem gastar mais dinheiro e comer mais. Então, primeiro você precisa decidir dentro de você a filosofia de querer melhorar de vida e abrir mão do prazer imediato. Se você está num período de busca de recompensa absurdo e não consegue diminuir a sua busca por prazer e não está disposto a diminuir o prazer imediato, não é a sua hora. Eu recebo, às vezes, mensagem falando assim, olha, eu quero passar em consulta com você, mas eu não quero abrir mão de açúcar e eu não quero parar de comer. Poxa, eu aconselho que você não passe em consulta comigo, porque você ainda não está preparado para abrir mão de nada. E a gente precisa abrir mão de uma série de coisas. A vida de adulto é assim, você abre mão de algumas coisas para conseguir outras a longo prazo. Guardar dinheiro é assim, ganhar, investir, você vai abrir mão de comprar todas as roupas que você costumava comprar toda semana, pensando que no futuro você vai ter uma quantidade muito maior para você poder fazer, por exemplo, uma viagem longa. Então, tudo isso é maturidade de abrir mão da recompensa imediata. Então, é um processo. Não desista. É difícil. Eu acho né? que tem uma coisa bem Denise. importante aí também para as pessoas que nos procuram, que estão nos acompanhando na live, que é o poder que o jejum traz. A coisa assim, da baixa autoestima, da pessoa se sentir fracassada, sem força de vontade, uma perdedora. Alguns chegam assim, com uma carga muito grande nessa questão emocional, como se elas não fossem competentes. O jejum te dá esse poder. Eu consigo ficar sem comer, eu não vou morrer, eu não vou entrar em desespero, não vai me aniquilar, não vou desmaiar na esquina, conforme
a indústria alimentícia gosta de dizer que a gente vai ficar muito fraco, que vai ficar desnutrido. Não vai nada. E a questão, assim, ó, eu até fiz um post essa semana no meu Instagram, né? Quem é que controla quem? Você controla a comida ou a comida controla você? Acho que essa é uma questão. E no primeiro momento, enquanto as pessoas resistem, essa que tu está trazendo, assim, ó, eu nunca soube um único caso de compulsão alimentar por ovo, Maíra. Acho que tu também não. Exato. Né? Então, quando assim, as pessoas começam a enxergar desse jeito, porque é isso que precisa. É primeiro desaprender todo o lixo que a gente aprendeu para conseguir entender. Então, assim, não acredita em mim, não acredita na Denise, não acredita naquela reportagenzinha que fala que você precisa comer carboidratos, senão você vai morrer. Não acredita nisso. Testa em você mesmo. Fica um dia sem comer esses lixos e veja no final do dia como você fica em termos de fome, vontade de comer, vendo os outros comerem. Infelizmente, você vai aprender a lidar com isso, vai ter que aprender. E o jejum é uma ferramenta maravilhosa, comportamental, por causa disso. Porque você se impõe uma meta de ficar sem comer, independente da quantidade obscena de opções que te dão o dia inteiro de comer. Quando você chega um dia e completa, você vai começar a ter prazer não na comida, você vai ter prazer em completar a sua meta. E isso é um feedback diário que está dentro de você, não custa nada, e é uma questão de treinamento. Igual meditação para treinar a mente. Mente feliz é uma mente bem treinada. E as nossas mentes estão cada dia mais destreinadas. E o jejum é uma ferramenta que une os dois. Desintoxica dos alimentos que pioram o seu raciocínio cerebral do ponto de vista bioquímico e é uma ferramenta comportamental de como sobreviver num mundo bizarro com essa quantidade obscena de comida lixo em todos os lugares. Então, você precisa primeiro estar disposto ao desconforto, porque não é fácil. É simples, não pode confundir simples com fácil. É simples, é muito simples. É tão simples que eu consigo te falar em 30 segundos. Você não vai comer da hora que acorda até a hora do almoço. Pronto. Você vai beber água, tomar café e repor o sal. Quanto de sal? Meia colher de chá de sal na hora que você acorda, porque todo mundo pergunta isso toda hora na live. Então é isso. Você vai fazer isso. Pronto, resolvido. É simples? Simples é. Eu expliquei em 30 segundos, não tem cardápio, ninguém calculou nada para você. Agora, não significa que seja fácil. Por quê? Porque no meio desse processo vai ter estresse, hábito, um monte de gente te enfiando um monte de coisa. O seu trabalho é difícil, você tem uma série de opções muito rápidas e fáceis para aliviar o estresse. Ontem eu fiquei numa cirurgia, assim, me fez super mal. Uma menina de 24 anos com um câncer espalhado pelo todo o corpo e uma cirurgia que durou 12 horas. Nossa. Eu tava um lixo, um caco mental de estresse. A minha vontade de busca por alimento naquela hora estava gigante, porque a oferta é um absurdo. Então, assim, é uma luta diária, não tem cura. Tem os altos e baixos. Você só precisa aprender a lidar que a vida é alto e baixo. Ela não é ficar só no alto. E se você está embaixo, você não vai ficar embaixo para sempre. O ideal, o esperado, você é um ser humano normal se a sua vida for assim, ó. Você precisa aprender a lidar com os picos e com os vales. E o jejum é isso, entendeu? Ele te ensina a lidar com, nossa, hoje eu tô muito disposta, tô vendo um bolo, não quero nada, tô ótima, tal. Aí, na mesma semana seguinte, no mesmo lugar, no mesmo horário, você vai falar assim, nossa, tô triste, tô cansada, eu não queria estar aqui, eu tô sofrendo e eu quero esse bolo. Isso é uma pessoa normal, porque a vida é assim. E a gente não tá tolerante mais com esse tipo de variação. A variação é o normal. E se você quer buscar ficar só lá em cima, você tá com uma meta infantil. Não existe isso. Isso é bem importante que tu trouxesse agora. Assim, a gente já está chegando no fim da nossa live, né? A gente tem... A nossa mente infantil é a que... Vamos parar para pensar, né, pessoal? Ao longo do nosso desenvolvimento emocional, quem é que não tolera, em que fase da vida a gente não tolera esperar para ser atendido? É quando a gente é bebê. E bebê com menos de 6 meses, porque depois dos 6 meses o bebê grita pedindo a mamadeira e a mãe grita da cozinha, a mamãe já vai e o bebê se acalma. É um bebê muito novinho, que ainda não tem a memória bem estruturada, que não consegue entender que ele tem que esperar, não consegue entender que a gratificação não é na hora que ele quer, porque o bebê nasce fazendo o reflexo de sucção e ele acha que ele se autoalimenta. E ele vai ter a dor de ver que quem alimenta ele
é uma coisa que fica fora dele, para depois ele entender que é a mãe, enfim. Então ele tem uma relação com o seio como se fosse uma coisa fundida. E a gente tem isso dentro da gente, isso nos acompanha. Então a gente vê assim, que características de personalidade a gente tem que comunicam o quão capacitado a gente é para tolerar a frustração e para adiar a gratificação. E isso vale para a vida. Eu dificilmente vou tratar alguém que tem um transtorno alimentar, eu vou tratar a fulana. Uma das características da fulana é lidar de uma forma compulsiva com a comida. A gente tem que olhar para a gente de uma forma holística, gestáltica, porque a gente tem comportamentos que reportam a várias fases do desenvolvimento. E essa dificuldade de não conseguir suportar, esperar, não conseguir gratificação na hora, é uma mente muito, 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 muito lá atrás no nosso desenvolvimento. E uma coisa que é importante também, se você está me assistindo e está bem, porque eu sou aquela tipo médica budista, que você está muito feliz, eu abaixo sua felicidade, porque você está bem no momento, você está ótima com o jejum, você está conseguindo recusar alimentos e você está preparado para os momentos difíceis. Então, quando o paciente está muito feliz, fala, mudei minha vida, eu não vou voltar. Cara, você precisa ter consciência que você vai voltar se você não continuar nisso nos dias difíceis. Você já parou para pensar nisso? Aí tem paciente meu que fala assim, larguei remédio de pressão, não uso mais antidepressivo, eu tô muito feliz, a minha vida mudou, agora nananã. Eu falei, você tem consciência que agora é que o negócio vai ficar difícil? Porque você vai se sentir poderoso e vai começar a abrir pequenas exceções que podem abrir a porta do inferno. Sim. Então, a gente precisa lembrar desse altos e baixos, porque se você emagreceu, tá feliz, tá ótimo comigo, paciente meu aqui, você já sabe, já me escutou. Eu falo, agora é que a vida começa, porque os estudos mostram que a gente consegue emagrecer as pessoas de vários jeitos. O problema é manter. É manter. Então você precisa ter consciência que exatamente, que a vida é alto e baixo, e se você está no alto agora, prepare-se para a queda. Você pode lidar bem com a queda, você pode lidar mal com a queda e regredir em muitos aspectos. Então, a gente precisa ser adulto, não pode ficar querendo buscar a felicidade imensa, chegar no topo que nunca mais vai descer. Não, cara, você subiu, que bom. Esteja preparado para descer e para voltar de novo, porque a vida é um retorno constante. E é por isso que o jejum é legal, porque ele é o retorno constante de alimentação com retornar a comer direito e tal. Vai acabar a live, gente. Tá chegando. Eu adoro falar sobre isso. Maíra, eu adorei, aprendi muito contigo. Sou tua fã, já virei tua fã quando eu assisti a tua primeira participação lá no podcast. Vamos combinar novas lives, se tu puderes e quiseres. Pessoal, deixe suas dúvidas depois que a gente não conseguiu responder. Eu tento responder daí por mensagem, enfim. Um bom dia para todo mundo. E vamos lá, força na peruca. Não é para já, não é ideal, é subir, descendo um pouquinho todo dia, a gente chega lá. Exato, apenas voltem. Obrigada pelo convite. Tchau, pessoal. Obrigada. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.